Voltando um pouco no tempo, alguns anos antes, Anne e Ricardo haviam se conhecido em um clube na cidade do interior do Rio de Janeiro, onde ela morava. Conversaram por semanas e, pouco a pouco, tornaram-se amigos próximos e confidentes. Ele morava na cidade do Rio de Janeiro. Naquele período, Anne atravessava uma fase muito difícil por causa do término de seu primeiro namoro, que teve um desfecho doloroso. E ao longo da aproximação, confidenciou a Ricardo um dos segredos mais profundos de sua vida: a gravidez interrompida aos 15 anos, consequência daquele relacionamento. Carregava a dor de uma decisão que nunca teria escolhido tomar, e com ela, a sensação de ter perdido parte do futuro que havia sonhado. Ricardo mostrou-se solidário, atencioso e protetor. Ele também atravessava uma fase difícil, enfrentando um processo de divórcio complicadíssimo e lutando na justiça para conseguir ver o filho daquele mesmo casamento que estava sendo desfeito. A amizade entre os dois foi se fortalecendo cada vez mais e se tornou um namoro. Como Anne vivia em uma cidade do interior, onde qualquer assunto rapidamente se transformava em comentários maldosos e muitas vezes distorcidos, o relacionamento com Ricardo passou a provocar profundo desespero em sua mãe, que se opôs de forma categórica ao envolvimento, tanto pela diferença de idade, quanto pelo fato de os advogados da ex-esposa de Ricardo terem procurado a família de Anne para relatar a situação do divórcio. Além do desgaste próprio da separação, Ricardo ainda enfrentava a constante interferência da mãe de sua ex-esposa, que tornava o processo ainda mais conflituoso. Ao mesmo tempo, lidava com a resistência da mãe de Anne, entre dois núcleos familiares em oposição, e a situação tornava-se cada vez mais complicada. Instalou-se uma confusão desproporcional. Criou-se uma tempestade em torno de um namoro que ainda estava apenas começando. A mãe da Anne, que também era advogada, acreditava estar protegendo a filha, e a partir dali o ambiente familiar tornou-se insustentável, levando discórdia entre mãe e filha e outros problemas mais graves que surgiram mais tarde. O relacionamento entre Ricardo e Anne foi se fortalecendo gradualmente. As tentativas de interromper o envolvimento, em vez de afastá-los, acabaram aproximando-os ainda mais. Quanto maior a resistência externa, mais convictos pareciam ficar. Para Anne, no início, era apenas um namoro. Nunca havia pensado em casamento. Ainda assim, o que começou de forma simples passou a ganhar uma intensidade inesperada. Com o passar do tempo, porém, a situação começou a se agravar. Ricardo passou a permanecer mais tempo na cidade onde Anne morava e a buscá-la no colégio todos os dias, o que aumentou a resistência da mãe. O conflito tornou-se cada vez mais intenso, até que em certa ocasião, ao ir buscá-la na saída da escola, foi surpreendido pela chegada da mãe de Anne. Ao vê-lo ali, ela perdeu o controle e os dois começaram a discutir na porta do colégio. Durante a discussão, tomada pela raiva, acabou cuspindo em seu rosto. A briga foi grave e o clima tornou-se insustentável. Mesmo diante dos conflitos, o relacionamento já havia criado raízes. A diferença de idade, ele 8 anos mais velho, era um dos principais motivos da preocupação materna. Anne tinha apenas 17 anos e carregava um histórico emocional delicado de um relacionamento anterior. Ricardo, por sua vez, enfrentava um divórcio complicado e disputas judiciais. Aos olhos da mãe, era uma combinação difícil de aceitar. A situação se agravou de tal forma que, em uma das tardes, quando Ricardo foi deixar Anne em casa, uma viatura policial parou atrás do carro. 4 policiais, fortemente armados, ordenaram que ambos descessem, alegando ter recebido uma denúncia de que havia drogas no veículo. Fizeram uma revista minuciosa no carro e, não encontrando nada, passaram a revistar Ricardo, obrigando-o a tirar até as botas. Alguns minutos depois, outro carro chegou. Dele desceu um promotor de justiça atuante na cidade, que entrou diretamente na casa da mãe de Anne. Tudo parecia inacreditável. A denúncia, a abordagem desproporcional e, ainda por cima, a presença de um promotor de justiça tornavam a situação ainda mais perturbadora. Dias depois, Anne saiu do colégio e foi até o escritório da mãe. Cansada de tantas confusões, a mãe impôs um ultimato. Ou iria morar com Ricardo, ou colocaria fim ao namoro. Transtornada, Anne saiu e telefonou para Ricardo.
Ele foi ao encontro dela e ela pediu que a levasse à casa da irmã. No entanto, ao chegarem, a mãe já estava ao telefone com a irmã, relatando o que havia acontecido e pedindo que não a acolhesse, insistindo que a filha deveria desistir daquele relacionamento e voltar para casa. Desolada, teve uma crise de choro, sem saber o que fazer. Pediu então a Ricardo que a levasse à casa da tia, irmã mais velha de sua mãe, com quem mantinha grande afinidade. A tia recebeu bem e ofereceu apoio, mas pediu a Ricardo que não fosse lá até que a situação se acalmasse. Ele respeitou o pedido, embora continuasse telefonando várias vezes ao dia, sem desistir do relacionamento. Alguns meses depois, a mãe de Anne foi até a casa da tia acompanhada de um sobrinho, primo de Anne, e de uma viatura policial. A confusão recomeçou com ainda mais intensidade. Houve humilhação pública. O primo a insultou em voz alta e expôs episódios de seu passado diante de outras pessoas. Seguiram-se acusações e ameaças, tornando a situação constrangedora e insustentável. Quando tudo se acalmou, Anne telefonou para Ricardo e contou o que havia acontecido. Disse que não podia permitir que a tia continuasse enfrentando aquela exposição e se indispondo com a própria irmã por sua causa. Diante disso, Ricardo alugou um apartamento e Anne decidiu ir para lá. A partir daquele momento, passaram a viver juntos. A mudança foi abrupta. Anne sentia-se deslocada, dividida entre a sensação de estar assumindo a própria vida e o peso das consequências daquela decisão. Em certos momentos, questionava se agia com lucidez. Em outros, tinha a impressão de estar mergulhando em uma situação que começava a escapar de seu controle. Anne tinha 17 anos e já carregava experiências que a haviam feito amadurecer cedo. Tomava decisões que desafiavam a autoridade da mãe e acreditava estar no controle da própria vida. Para a mãe, no entanto, aquela combinação, juventude, histórico emocional delicado e um homem mais velho enfrentando um divórcio conturbado, era motivo legítimo de preocupação. No apartamento, um episódio chamou a atenção de Anne. Duas amigas foram visitá-la e Ricardo fez comentários que soaram inadequados. Depois disso, as amigas nunca mais voltaram. Anne percebeu o desconforto das amigas, mas não se aprofundou no assunto. Estava concentrada em concluir os estudos. Precisava frequentar as aulas e terminar o colegial. Ainda não conhecia Ricardo o suficiente para compreender plenamente seu caráter. Naquele momento, enxergava apenas que ele lhe oferecia apoio diante do conflito com a família. Após 3 meses, um motorista chegou trazendo umas malas. A mãe havia mandado entregar seus pertences. Foi mais um impacto, um sinal definitivo de ruptura. Algum tempo depois, Ricardo contou aos próprios pais o que estava acontecendo. Eles foram visitá-la. O pai dele conversou longamente com Anne, convidou-a para morar com a família até que a situação se estabilizasse e colocou-se à disposição para ajudá-la. Anne se emocionou, agradeceu e compreendeu que estava, mais uma vez, diante de uma mudança profunda. Uma nova casa, uma nova dinâmica, uma nova etapa da vida. Era uma fase turbulenta e difícil de controlar. Em poucos anos, a vida de Anne havia mudado drasticamente. O pai, que sempre fora sua principal referência de proteção, já não estava presente. Ele faleceu quando ela tinha apenas 12 anos. Apesar das incertezas, o relacionamento com Ricardo consolidou-se oficialmente. Anne acreditava ter encontrado estabilidade e passou a enxergar naquele vínculo uma espécie de porto seguro. Meses depois, mudaram-se para o amplo apartamento onde Ricardo já residia, na cidade do Rio de Janeiro. A mudança marcou um rompimento definitivo com a família de Anne, imposto por Ricardo, e deu início a 5 anos de completo afastamento, sem qualquer contato com seus familiares. Ela foi blindada por ele e por sua família. Ninguém conseguia se aproximar ou obter alguma notícia. Foi ali que a história começou a mudar de forma irreversível, consolidando a escolha que Anne havia feito. Foi naquele apartamento, atrás de uma fachada impecável e de um endereço invejável, que começaram os primeiros episódios de controle, humilhação e violência brutal. O que antes pareciam pequenos sinais, tornaram-se evidências de uma realidade muito mais sombria do que Anne poderia imaginar. Foi no Rio de Janeiro que tudo começou a ruir. Vieram as traições, vieram as agressões, vieram situações tão brutais e absurdas que desafiam qualquer entendimento racional.
O que se apresentava como proteção revelou-se controle. O que parecia amor revelou-se dominação. E quando Annie percebeu que o porto seguro nunca existiu, já estava inserida em uma escalada de violência, cujo desfecho seria devastador. Nos próximos capítulos, você vai descobrir como esses 5 anos se transformaram em um ciclo de degradação progressiva, traições impensáveis e agressões que deixaram marcas físicas e emocionais profundas. O que acontecia ali não era visível da rua, mas já estava em curso. Segue o próximo episódio. Luxo, violência e presentes.